Do Mengão, vocês acompanharam aí o troca de passes. Agora vamos aqui, pessoal, com um vídeo complementar, trazendo aí as últimas informações do Mengão com o SBT Esportes Rio. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Então, vitória no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E se por um lado o rubro-negro não vem tendo um bom início na competição, já que a última vitória na estreia foi em 2022, por outro, o retrospecto na Venezuela é favorável. Isso porque o time nunca perdeu jogando no país no duelo de hoje. Ao todo, a equipe disputou 7 jogos na Venezuela, com 6 vitórias e um empate. E jogando pela Libertadores, o Flamengo venceu todas as partidas. A equipe enfrenta o Deportivo Táchira às 9h30 da noite, para quem sabe conseguir uma vitória fora de casa. E você vai torcer pra quem, Pedrosa? Não, é Real Madrid e Barcelona. Né? Viu? Peguei ele, hein, ô Venê? Até porque, pô, você perguntar pra quem ele vai torcer hoje, a pergunta é óbvia. Pra ninguém, o Vasco jogou ontem. É isso aí, ele é Vasco. Você Eu só tá torço fazendo o pro quê, Vasco. Ô, Sempre pro Vasco. Venê. Às vezes pro Barcelona, mas geralmente pro Vasco. Venê, fala esse Flamengo aí. Como vai ser? Ah, difícil saber qual Flamengo vai ser. Eu posso pensar aqui, eu posso falar aqui o que eu faria se eu fosse o técnico Felipe Luiz. O que você faria? Eu botaria o Matheus Gonçalves para ser o responsável pela armação das jogadas, Luiz Araújo aberto pela ponta direita, onde ele rende muito mais, Cebolinha aberto na ponta esquerda e o Bruno Henrique centralizado. Será que a Beth faria? E o Felipe Luiz? Eu acho que ele tem chance de fazer isso. E aí o meio de campo ele fecharia com De La Cruz e Pulgar, obviamente. Lateral esquerda, Alexandro, os dois zagueiros que a gente já conhece, Léo Pereira, Léo Ortiz, que inclusive é uma baita dupla de zaga. Na lateral direita, o reserva imediato do Wesley, Varela. E que vem fazendo boas partidas, inclusive sendo elogiado pelo técnico Felipe Luiz, fazendo a diretoria do Flamengo buscar uma renovação de contrato com ele. A gente brinca aqui, apesar dos muitos desfalques extremamente importantes, o Flamengo, mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, chega como favorito para esse duelo. A gente pôde ver uma entrevista do técnico do Deportivo Táchira aos colegas do GE, falando que o Flamengo é como se fosse um europeu aqui no cenário sul-americano. E ele não falou nenhuma mentira, é verdade. Tanto é que mesmo com muitos desfalques, o Flamengo ainda assim tem um bom time para poder encarar o Deportivo Táchira e conseguir essa vitória na estreia da Libertadores, algo que não consegue desde 2022. Muito bem, é o que eu tô chamando, Pedrosa, de futebol importado. Botafogo jogou esse futebol no ano passado, o Palmeiras já joga esse futebol tem algum tempo. Quem apertou o play desse futebol aqui no Brasil foi o Jorge Jesus em 2019. E a gente foi adaptando e refazendo e repensando. E eu acho que ele ainda tá bem embrionário aqui no Brasil, hein, Pedrosa? Eu acho que é mais um futebol globalizado. Porque todos os países hoje que tendem a jogar futebol, eles têm a mescla de informações do brasileiro, do argentino. A gente trouxe aqui a informação que tem 6 seleções classificadas para a Copa do Mundo com técnicos argentinos. Então a gente vê a mescla de globalização que acontece. Na Europa aprendem com os brasileiros, a gente aprende com os portugueses e tudo mais. Então esse é o futebol globalizado e é por isso que tem a famosa frase, não existe mais bobo no futebol. E realmente para mim não existe mais. Existem equipes que têm uma limitação de investimento e tudo mais, mas acesso à informação e treinamento tático todo mundo tem. E eu acredito que o Deportivo Táchira também tenha. Isso não tira o protagonismo do Flamengo e o favoritismo do Flamengo para essa partida. É uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. O Venil trouxe aqui a escalação que ele pensa que seja ideal. A gente só está falando de jogadores qualificadíssimos. A zaga do Flamengo também é uma defesa muito consistente. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque contra a Olímpia e contra o Peñarol, o que aconteceu no segundo jogo? Decidido fora de casa. Então a fase de grupos, meu amigo, a fase de grupos tem que ser levada muito a sério. Verdade. Muito a sério, principalmente para as fases de mata-mata, que você decide o seu jogo em casa. E o Flamengo, obviamente, é muito mais forte jogando no Maracanã, em casa e jogando na segunda partida. Então, assim, não tem como olhar para o investimento do Flamengo, os jogadores que o Flamengo tem, e não encarar o Flamengo com uma obrigação de vencer o Deportivo Táchira lá na Venezuela. Ô, Venê Casagrande, vamos relembrar os 5 desfalques do Flamengo. O Plata, o Gerson... O Wesley, Gerson, Arrascaeta,
Danilo e, obviamente, Vinha e Pedro também a gente pode considerar como desfalque. Ou seja, são 7 no total. Mas 5 aí que a gente, sim. A gente pensaria que estariam jogando hoje. Né? Pois é, estamos falando do Plata, que hoje é um jogador extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, que é considerado titular por ele mesmo. Estamos falando de Wesley, que assim, dispensa comentário, jogador de seleção brasileira. Gerson, titular também na seleção brasileira. E o Arrascaeta, que é um jogador extremamente importante no meio de campo. Ele faz uma função hoje que faz muita falta ao futebol. Vou pegar aqui, ontem eu consegui assistir ao jogo do Corinthians. O Garro vai ficar aí um bom tempo sem jogar. O Corinthians já sentiu a diferença dentro de campo. Porque é um jogador que é raro de você encontrar hoje. O cara que pensa no futebol, que consegue criar jogadas. E o Arrascaeta, quando ele está bem fisicamente, o Flamengo consegue performar muito bem. São desfalques importantes, mas repito, o Flamengo mesmo assim tem um bom elenco para chegar lá e conseguir essa vitória jogando fora de casa. Foi o que o Coutinho fez ontem, Vene. O Arrascaeta faz. Isso é verdade. O Coutinho no seu prime ontem. Jogou pouco ele. Tem gente que fala que é jogador. O problema, Pedrosa, é a sequência agora. Eu só não vou rasgar outra folha, que é o escudo de um Por time mim, e eu respeito. descansa ele final de semana. Abriram bet aqui, ó, Pedrosa. Chegou a vez Qual sua. jogo o Coutinho vai se machucar de novo? Descansa o homem que Fala comigo. ontem ele deitou. Qual foi Ontem o ele jogo deitou. que ele fez um gol? Foi esse ano, igualzinho que ele fez ontem? Foi Nova Iguaçu, Nova não foi? Iguaçu, né? Portuguesa, Nova Iguaçu e Melgar. Ele fez O 3 Nova gols Iguaçu, na eu tava lá no estádio dele. Newton Santos. Você viu o gol. E eu falei no microfone, Sabe que quantas? golaço. Ele tem 6 participações em 12 jogos. São meia participação por jogo. O Coutinho não faz uma temporada ruim. A temporada Mas vem cá, dele o Vasco ganhou ou não? Eu não consegui assistir ao jogo. Eu não vou compactar com ele porque eu não tenho isso, entendeu? Mas se fosse ao contrário, tu até levantando papelzinho, não sei o quê. Eu quero fazer uma pergunta, eu vou chamar o VT. Eu adoro Você vai ser responder 20, na volta. Pedrosa. Sabe o que aconteceu ontem, Fernanda? O Coutinho pegou o jogo e falou assim, ó, daqui, jogo, botou no bolso. Aí o Coutinho saiu. Aí sabe o que o cara ele fez? Tira do bolso. É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí o react do Mengão. Pessoal, o Flamengo, final de semana, vai enfrentar o Vitória, né? Vamos ver aqui o calendário do Flamengo no Brasileirão. Mengão que já estreou na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Não é uma equipe muito qualificada, mas dá trabalho. Pessoal, Vitória domingo, né? O Flamengo que jogou contra o Internacional por 1-1. Aí vem o Vitória. Aí na quarta-feira, dia 9, vai pegar o Central Córdoba. Ó, Vitória vai ser no domingo. E na quarta-feira, dia 9, vai pegar o Central Córdoba no Maracanã, né? E aí tem o Grêmio no domingo. Cara, só pedreira. Aí vem mais ou menos, que é o Juventude, que também tá jogando muita bola, que vai ser no dia 16, na quarta-feira. E aí tem um clássico contra o Vasco. E logo depois, no dia 22, tem a LDU de Quito. Cara, que calendário pesadíssimo. Depois da LDU tem o Corinthians. Depois do Corinthians tem o Cruzeiro. Fora de casa, um encontro com o Gabigol. Dudu aí, o Cruzeiro que montou um time bem legalzinho para a temporada. Então assim, cara, vai ter um calendário duríssimo pro Flamengo, para todas as equipes, fora que tem Mundial, tem Copa do Brasil. Então assim, elenco vai pesar e muito, cara. Vai pesar e muito o elenco do Mengão. É isso aí, torcida do Flamengo. Se não é inscrito no canal Mengão Torcida, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.